Neste segundo semestre, 3 propostas de reforma podem entrar na pauta de votação no plenário da Câmara: a reforma da Previdência, a tributária e a reforma política. O item mais urgente da pauta de votações é a reforma política. Isso porque, para valer nas próximas eleições em 2018, ela tem de ser aprovada até o fim de setembro pelo Congresso Nacional. Entre as propostas que estão em análise em comissões especiais na Câmara estão um novo sistema eleitoral para a escolha dos candidatos aos cargos dos legislativos federal, estadual e municipal e a criação de um fundo público para financiar as campanhas eleitorais. Além disso, uma PEC já aprovada no Senado sugere o fim das coligações nas eleições proporcionais e estabelece cláusula de barreira para o funcionamento dos partidos. Estamos combinando com o presidente da Casa para que na primeira semana de agosto, e se precisar até a segunda semana, nós vamos dedicar o plenário da Casa à votação da reforma política. Nós acatamos aqui várias sugestões do senador Romero Jucá, que tem coordenado um grupo lá no Senado Federal, para que ao chegar lá não precisa sofrer modificações e o Senado teria aí 40 dias, 50 dias para analisar. Ainda na trilha das reformas, a da Previdência já está pronta para ser votada no plenário da Câmara e precisa de votos favoráveis de ao menos 308 deputados em 2 turnos de votação para ser aprovada. No primeiro semestre, ela passou na comissão especial depois de cerca de 4 meses de discussão, em audiências públicas marcadas por embates entre governo e oposição e representantes de classes que serão afetadas pela reforma, como a dos policiais. Sente e permitimos a reunião! Sente e vamos continuar a reunião! A palavra é do relator! Não vou abrir! Já a discussão da reforma tributária está mais amena. A proposta mexe com a forma de cobrar e distribuir a receita de impostos, taxas e contribuições no país. Uma das ideias é de acabar com 9 impostos que existem hoje no Brasil para simplificar o sistema tributário e, por fim, a chamada guerra fiscal entre os estados. A proposta está em análise em uma comissão especial e deve voltar à agenda da Câmara neste segundo semestre. Além das reformas, outros temas importantes também podem ter prioridade de discussão e votação neste segundo semestre. A Câmara pode finalizar o debate do novo Código de Processo Penal. As alterações em análise numa comissão especial buscam atualizar a lei, que é de 1941. Entre as mudanças propostas está o prazo máximo de 180 dias para prisão preventiva, que atualmente não possui prazo, e a prisão apenas após o trânsito em julgado. Hoje é permitido depois da condenação em segunda instância. E mudanças nas regras da delação premiada, que podem reduzir o poder do Ministério Público para negociar as delações. Uma lei que beneficia os exportadores brasileiros desde 1996 também é pauta de uma comissão especial. É a Lei Candir, que dispensa do pagamento de ICMS quem exporta principalmente produtos agrícolas. A norma previu que uma lei complementar deveria ser aprovada pelo Congresso Nacional para compensar os estados com a perda da arrecadação, mas até agora isso não foi feito. O caso veio parar no Supremo Tribunal Federal, que determinou que o Congresso tem até o fim de novembro para aprovar essa regulamentação. E uma proposta de emenda à Constituição modifica as normas de tramitação de medidas provisórias. A PEC muda o processo estabelecendo que as medidas provisórias sejam analisadas por comissões especiais na Câmara e no Senado e não mais numa comissão mista. Além disso, reduz o prazo para a votação da MP, que vale por até 120 dias. Pela proposta, a Câmara terá até 80 dias para analisar cada medida provisória e o Senado 30 dias. Se a MP for modificada pelos senadores, os deputados terão mais 10 dias para analisar as alterações feitas. Já a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve analisar uma proposta de emenda à Constituição que estabelece eleições diretas no caso de vacância da presidência e da vice-presidência da República até 6 meses antes do fim do mandato. A ideia é que, nesses casos, o novo presidente seja escolhido pelo voto popular em 90 dias. Atualmente, a Constituição estabelece que, se a vacância ocorrer nos últimos 2 anos do período presidencial, deve ser convocada a eleição indireta feita pelos deputados e senadores 30 dias depois da vacância no cargo. Cabe aos deputados definir as prioridades de votação. Temos que focar em algumas propostas, projetos que venham atender aos interesses do país, para que nós possamos dar continuidade
a essa retomada do crescimento. Vai depender muito do desenrolar da crise política, que não está encerrada. Portanto, primeiro nós vamos ter que enfrentar a crise política para depois definir uma agenda de votações compatível com as necessidades do país.